Tem decisões na vida que a gente nunca esquece, que marcam não só a memória, mas a alma. E por mais que o tempo passe, elas continuam ali, latejando, doendo, pesando. Foi numa madrugada chuvosa que eu fiz a pior escolha da minha vida. E até hoje, cada gota daquela chuva parece me lembrar do momento em que eu entreguei meu filho nos braços de outra mulher. Mas para você entender o que me levou a isso, precisa conhecer o começo. Eu tinha 20 anos. Trabalhava como vendedora numa lojinha de bairro e morava nos fundos da casa da minha mãe. Meu pai tinha morrido cedo e minha mãe, bom, ela era dura. Dura com ela mesma e dura comigo. Sempre dizia que mulher não podia errar, que um deslize custava a vida inteira. Foi nesse cenário que conheci o Rafael. Bonito, mais velho, sedutor. Tinha carro, dinheiro e um discurso que fazia qualquer menina se sentir especial. E eu, carente como estava, me deixei levar. Em poucos meses já estava morando com ele, longe de casa. Achei que estava vivendo um conto de fadas. Mas o conto virou pesadelo. Rafael era violento. No começo, eram só gritos. Depois, portas batendo. Logo vieram os empurrões, os apertos no braço, os olhares que congelavam minha alma. Quando descobri que estava grávida, pensei que tudo mudaria, que um filho amoleceria aquele coração de pedra. Ilusão. Ele ficou furioso, disse que não queria criança nenhuma, que eu estava tentando prendê-lo, e me ameaçou. De verdade, disse que se eu não desse um jeito, ele daria. E eu sabia do que ele era capaz. Procurei minha mãe. Achei que, diante da gravidez, ela me acolheria, mas ela me fechou a porta na cara. Disse que eu era uma vergonha, que mulher que se deita com qualquer um tem que arcar com as consequências. Eu estava sozinha, literalmente, grávida de 5 meses, morando com um homem que me agredia e sem ninguém para me dar um copo d'água. Os meses seguintes foram um inferno. Rafael me trancava em casa, levava a chave quando saía. Eu comia o que tinha. Chorava escondida, conversava com a barriga como se meu bebê pudesse me entender, como se eu pudesse protegê-lo daquele mundo. No dia do parto, ele me deixou na porta do hospital e foi embora. Nem me esperou entrar. Tive meu filho sozinha. Nenhum parente, nenhum amigo, só as enfermeiras e Deus. Quando vi aquele rostinho, senti algo que nunca tinha sentido antes. Um amor que transbordava, um medo que apertava o peito, uma vontade desesperada de fazer tudo diferente. Mas eu sabia que não podia levá-lo de volta para casa. Sabia que Rafael não aceitaria, que aquele bebê corria risco. E eu também. Fiquei 2 dias com meu filho no hospital. 2 dias em que tentei imaginar uma saída. Um milagre. Mas não veio. Na madrugada do 3º dia, uma assistente social veio falar comigo. Disse que, se eu quisesse, havia um casal na fila de adoção, pronto para acolher meu bebê. Gente boa, estruturada, que poderia dar a ele o que eu não tinha. Foi como se uma faca me cortasse por dentro. Mas eu ouvi. E no fundo, sabia que talvez fosse o melhor para ele. Assinei os papéis com a mão tremendo. Dei o último beijo na testa dele e pedi desculpas. Desculpas por não ser forte o bastante. Por não poder protegê-lo. Por estar deixando ele ir. A mulher que o levou era gentil, mas eu a odiei. Não por ela ser má, mas por ela não ser eu. Por ela estar levando meu filho enquanto eu ficava com os braços vazios. Quando voltei para casa, Rafael nem perguntou por ele. Só disse, fez o certo. Como se eu tivesse jogado fora um objeto. Aquilo me matou por dentro. Algumas semanas depois, juntei minhas coisas e fugi. Simples assim. Sem dinheiro, sem rumo, mas com a certeza de que, se ficasse, eu morreria. E eu não podia morrer. Não agora. Porque eu precisava sobreviver. Para um dia, quem sabe, reencontrar aquele pedacinho meu que deixei para trás. A cada aniversário, eu acendi uma vela. Sozinha. Sem bolo, sem presentes. Só eu, a memória e a saudade de alguém que talvez nem lembrasse de mim. Que talvez nem soubesse que eu existia. Mas algo dentro de mim me dizia que o destino ainda não tinha encerrado essa história. E eu estava certa. Depois que eu fugi da casa do Rafael, achei que a dor ia diminuir com o tempo. Que a distância ia me ajudar a esquecer. Mas não foi assim. A dor só mudou de forma, deixou de ser grito e virou silêncio. Um silêncio que me acompanhava o tempo todo, mesmo nos dias bons. Mesmo quando eu sorria para alguém na rua ou fingia estar bem no trabalho novo que consegui,
Nos primeiros meses, eu dormia mal. Tinha pesadelos. Acordava com a sensação de que estava ouvindo um choro de bebê. Meu corpo ainda lembrava da gravidez. Meus seios ainda produziam leite por um tempo. Mas meu colo estava vazio. Era como se tudo em mim gritasse por aquele filho. Mas eu tinha aprendido do pior jeito a não gritar, a esconder, a engolir. Me mudei de cidade. Aluguei um quartinho no fundo de uma pensão. Trabalhava durante o dia como atendente e, à noite, limpava um escritório. Queria me manter ocupada o tempo todo, porque quando eu ficava sozinha, o peso vinha com força. Eu não tinha com quem falar sobre aquilo. Ninguém sabia, nem mesmo as poucas pessoas com quem eu fiz amizade. Como contar para alguém que você teve um filho e o entregou? Como explicar sem ser julgada? Como encarar o olhar de alguém que pudesse pensar, ela abandonou o próprio filho? Então eu calei, engoli a história, tranquei ela num canto bem fundo do peito. Mas, por mais que eu tentasse esconder, ela me consumia. Todo mês eu fazia contas. Pensava em que fase ele estaria. Será que já tinha dado os primeiros passos? Será que já chamava mamãe? Será que sabia que foi adotado? Será que era feliz? Era um exercício doloroso, mas inevitável. Eu me pegava olhando vitrines de lojas de bebê e me perguntando como ele estaria vestido. Passava por escolas e imaginava se ele estaria entre aquelas crianças correndo no pátio. Mas eu não podia saber. E talvez nunca soubesse. E mesmo assim, eu sentia. Sentia uma ligação que ninguém mais podia entender. Porque uma mãe, ela sente, mesmo à distância, mesmo sem notícias, mesmo quando tudo diz que ela deveria seguir em frente. Nos aniversários dele, eu acendia uma vela. Não fazia festa, claro, mas fazia silêncio. Um silêncio profundo. Me sentava no chão do meu quarto, olhava para a chama e chorava. Era o meu ritual. Minha forma de dizer, eu lembro de você. Eu ainda te amo. Me perdoa. A culpa era uma sombra constante. Me fazia sentir pequena, fraca, covarde e o pior, sozinha. Mesmo quando conheci alguém novo, anos depois, a história continuava trancada. Me envolvi com um rapaz tranquilo, educado, que parecia gostar de mim de verdade. Ele me fazia rir, me tratava com respeito. Era o oposto do Rafael. Mas eu não conseguia me entregar por completo. Eu tinha medo de que, se ele soubesse, tudo mudasse. Que me olhasse diferente, que me deixasse. Então eu continuava fingindo. Fingindo que era uma mulher comum, com uma vida comum. Sem grandes tragédias, sem grandes segredos. Mas eu sabia, e isso me corroía por dentro. Aos poucos, comecei a me fechar de novo. A levantar barreiras, a me afastar das pessoas que mais se importavam. Porque o fardo era só meu. Eu carregava. Eu sustentei aquela decisão e eu pagava o preço. Por fora, eu sorria. Fazia piada, dizia que não queria filhos, que minha vida estava boa assim. Que era livre, independente. Por dentro, eu gritava, eu sonhava, eu implorava por um sinal, um cheiro, uma carta, uma lembrança. O tempo passava, mas não curava. Só deixava tudo mais silencioso, mais frio, e era nesse silêncio que a culpa se alimentava. Mas um dia, algo mudou. E não foi uma mudança repentina. Foi como uma pequena rachadura num muro que parecia inquebrável. Um cansaço profundo tomou conta de mim. Não físico, mas emocional. Como se meu coração dissesse que não aguentava mais viver escondido. Eu precisava falar. Precisava dividir o que carregava. Nem que fosse só uma vez. Nem que fosse para alguém que não entendesse. E esse impulso, essa fagulha, foi o que começou a abrir espaço para o que viria depois. Uma conversa, um segredo revelado, um novo capítulo. Mas eu ainda não sabia disso. Só sabia que não queria mais calar. Porque por mais que o silêncio tenha me protegido, ele também me prendeu. E eu estava começando a querer me libertar. A vida seguiu. Como sempre segue, mesmo quando a gente sente que não tem mais forças. Os dias foram passando, os meses também. E eu fui me reconstruindo do jeito que dava. Consegui um trabalho fixo como secretária em uma clínica. O salário não era alto, mas pagava minhas contas e me dava uma certa estabilidade. Com o tempo, aluguei um pequeno apartamento. Nada luxuoso, mas era meu. Pela primeira vez, eu tinha um espaço só meu.
Uma chave que eu mesma girava, uma porta que me protegia, parecia um recomeço. E em muitos aspectos, foi mesmo. Comecei a fazer terapia, com muito medo no início. Não sabia se conseguiria colocar em palavras tudo o que me rasgava por dentro. Mas ali, naquele consultório silencioso, enfrentei coisas que guardei por anos. Chorei por horas. Falei o nome dele pela primeira vez em voz alta. E a terapeuta não me julgou. Não me chamou de fraca. Ela apenas escutou. E isso já foi libertador. Alguns meses depois, conheci o Marcelo. Ele era pai solteiro, tinha uma filha pequena e um coração enorme. Nosso encontro não foi daqueles de filme, cheio de faíscas e trilha sonora. Foi simples, real. Dois adultos que tinham cicatrizes e estavam dispostos a se conhecer. Nos apaixonamos aos poucos, com calma. Ele era paciente com os meus silêncios, respeitoso com minhas inseguranças. E pela primeira vez, pensei que talvez, só talvez, eu pudesse ser feliz de novo. Nos casamos no civil, numa cerimônia íntima. Nada extravagante, só nós e algumas poucas pessoas que faziam parte do nosso novo círculo. Me tornei madrasta da pequena Sofia, uma menina doce, cheia de vida, que logo conquistou meu coração. Ela me chamava de tia no começo, depois de mãe do coração. E aquilo me derretia por dentro. Mas por mais que tudo parecesse estar nos trilhos, algo ainda faltava. Uma parte de mim seguia incompleta. Um pedaço que nem o amor do Marcelo, nem o sorriso da Sofia conseguiam preencher. Era o vazio dele, do filho que eu tinha colocado no mundo, mas não tinha visto crescer. Eu tentava não pensar nisso todos os dias. Me ocupava, cuidava da casa, trabalhava, saía com amigos, mas bastava um cheiro, uma música, uma frase na TV e o coração apertava de novo. Era como viver com uma janela aberta dentro do peito. Às vezes entrava sol, outras vezes só vento frio. Tive mais um filho com Marcelo, um menino. Lindo, saudável, amado. O parto foi tranquilo e o momento em que o segurei nos braços foi indescritível. Mas mesmo ali, no auge da emoção, eu senti. Senti saudade, senti culpa, porque eu sabia que já tinha vivido aquilo antes e que não pude ficar. Olhei para o rostinho do meu bebê e pensei: será que o outro também teve isso? Teve colo? Teve amor? Foi abraçado assim? A maternidade, agora vivida de forma plena, me mostrou o que eu tinha perdido com o primeiro. E com isso, veio uma dor nova. Uma dor que misturava gratidão e lamento. Eu estava vivendo o que sonhei por anos. Mas sabia que parte da minha história materna continuava em aberto. Marcelo sabia que havia algo dentro de mim que eu ainda não tinha contado. Ele sentia nos meus olhos, nos meus silêncios prolongados, nos momentos em que eu parecia ausente mesmo estando ali. Mas nunca forçou. Apenas dizia que, quando eu quisesse falar, ele estaria pronto para escutar. E eu queria falar. Queria dividir aquilo, não só com ele, mas com o mundo. Queria poder respirar aliviada, sem o peso de um segredo que me acompanhava. Em todos os aniversários, em todas as maternidades, em todas as noites de insônia. Mas era difícil, muito difícil, porque ao falar, eu temia reviver tudo. Temia perder o pouco de paz que havia conquistado. Temia que ele me olhasse diferente, que duvidasse do meu amor, que não entendesse e, acima de tudo, temia que ele perguntasse: você ainda pensa em procurar por ele? Porque essa era a pergunta que eu mesma evitava. Procurar? E se ele não quisesse ser encontrado? E se estivesse feliz sem saber de mim? E se eu abrisse uma ferida nele ao tentar curar a minha? Ainda assim, o pensamento me rondava. E cada vez mais, era como se algo lá no fundo estivesse me empurrando, me dizendo: você ainda tem uma história para viver, uma parte que precisa ser escrita. E por mais que eu quisesse fugir disso, não dava mais. Porque algumas cicatrizes não somem, elas só se transformam. E às vezes elas indicam exatamente onde a gente precisa voltar. Eu não planejei contar. Não foi algo ensaiado. Não teve discurso na frente do espelho, nem roteiro pré-pronto. Simplesmente aconteceu. Foi numa noite comum. A casa estava em silêncio. Sofia já tinha ido dormir e o nosso bebê estava quietinho no berço,
com aquela respiração suave de quem acabou de mamar. Marcelo e eu estávamos no sofá, a TV ligada, mas sem ninguém realmente prestando atenção. Estávamos cansados, como sempre, mas havia algo diferente em mim naquela noite. Uma inquietação, uma necessidade de não carregar mais sozinha aquilo, que me pesava há tantos anos. Eu virei o rosto para ele e vi o homem que tinha segurado minha mão nos momentos bons e difíceis. Um parceiro real, que nunca exigiu nada além da verdade. E naquele instante, eu soube. Era agora, ou eu ia continuar sufocando. Respirei fundo. Minhas mãos suavam e as palavras começaram a sair. Marcelo, tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa sobre mim. Sobre o meu passado, ele me olhou, um pouco surpreso, mas calmo. Apenas respondeu: Tô aqui, pode falar. E então eu contei, sem rodeios, sem florear, contei sobre o relacionamento abusivo, sobre a gravidez escondida, sobre o medo, a solidão, a decisão desesperada de dar meu filho para a adoção. Contei sobre o hospital, o parto e o momento em que me despedi daquele bebê sem ao menos olhar direito para ele. Contei sobre os anos em que fingi que estava tudo bem enquanto carregava o vazio. As palavras saíam aos trancos, entrecortadas por lágrimas que eu nem tentava conter. Eu tremia, envergonhada, vulnerável, esperando a rejeição, esperando que ele se levantasse e dissesse: Eu não te conheço. Você enganou todo mundo. Como pôde esconder isso? Mas ele não fez nada disso. Ele apenas segurou minha mão e esperou eu terminar. Em silêncio, em respeito, com os olhos cheios d'água, mas sem julgamento. E quando eu terminei, ele não me disse frases prontas. Não tentou minimizar minha dor. Apenas me puxou para perto e me abraçou forte, como se dissesse: Eu te vejo agora, por inteiro. Foi o abraço mais sincero que já recebi. Naquela noite, dormimos de conchinha, como tantas outras, mas havia algo novo entre nós. Uma leveza, uma conexão mais profunda. Pela primeira vez, eu tinha contado tudo a alguém. E esse alguém ficou. Nos dias seguintes, Marcelo não tocou no assunto de imediato, deixou que eu processasse. Mas, quando retomamos a conversa, ele fez uma pergunta que me tirou o ar. Você já pensou em procurar ele? Eu gelei. Essa era a pergunta que mais me assombrava, porque sim, eu pensava nisso quase todos os dias, mas entre pensar e agir, havia um abismo de medo, culpa e insegurança. Eu tenho medo, respondi. Medo de ser rejeitada, de atrapalhar a vida dele, de não ser bem-vinda. Marcelo ponderou por alguns segundos e disse: Medo é normal, mas a verdade é que você também tem o direito de saber, de tentar. A escolha de aparecer ou não vai ser dele. Mas a escolha de procurar é sua. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente por dias. Comecei a revisitar mentalmente os detalhes daquele período. O nome da assistente social, o hospital, o local onde assinei os papéis. Tentei lembrar de qualquer coisa que pudesse me ajudar a encontrar alguma pista. Mas os anos tinham passado. As pessoas mudaram, os registros talvez nem estivessem mais lá. Mesmo assim, fui atrás, pesquisei, fiz ligações, mandei e-mails, visitei lugares antigos. E com cada passo, meu coração acelerava, dividido entre esperança e pânico. Uma semana depois, consegui o primeiro contato concreto. A antiga assistente social ainda trabalhava, agora em outro setor, e lembrava vagamente do meu caso. Foi cuidadosa ao falar. Disse que os dados do processo eram confidenciais, mas me orientou sobre como dar entrada no pedido de contato com um filho adotado. Era burocrático, demorado, mas possível. Preenchi os formulários com as mãos trêmulas. Cada campo do documento parecia um pedaço da minha história sendo revivido. Quando terminei, chorei. Não sabia se de alívio ou de medo. Só chorei. As semanas seguintes foram as mais angustiantes da minha vida. Toda vez que o telefone tocava, meu estômago revirava. Toda notificação de e-mail me fazia prender a respiração. Eu sonhava com ele. Às vezes sorrindo, às vezes chorando, às vezes me olhando com olhos que eu não reconhecia. Marcelo esteve ao meu lado o tempo todo, em silêncio ou com palavras de apoio, como um pilar.
Sofia, mesmo sem saber de nada, parecia perceber o peso que eu carregava. Me abraçava mais, me dizia: "Você é a melhor mãe do mundo do nada." E aquilo me quebrava e me reconstruía ao mesmo tempo. Até que o dia chegou. Recebi uma ligação. Era do serviço de adoção. O rapaz, meu filho, agora com quase 18 anos, tinha autorizado receber uma carta minha. Não queria contato direto ainda, mas estava disposto a ler o que eu tinha a dizer. Meu mundo parou. Aquela foi a carta mais difícil da minha vida. Escrevi e reescrevi dezenas de vezes. Apaguei, chorei, recomecei. No fim, mandei o que saía do fundo do peito. Falei da dor, do amor, do arrependimento, mas acima de tudo, falei da esperança. Esperança de um dia poder olhar nos olhos dele e dizer: "Eu nunca te esqueci." Postei a carta com as mãos tremendo. E então, esperei. Os dias que seguiram o envio da carta foram os mais longos da minha vida. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para me testar. A cada manhã, eu acordava com o coração disparado, imaginando se aquele seria o dia em que alguma resposta chegaria. Mas o silêncio persistia. Passei a checar o e-mail de hora em hora. O celular nunca saía da minha mão. Me peguei levantando no meio da madrugada só para ver se alguma notificação havia aparecido. E nada. A espera era cruel, como uma ferida, aberta que não cicatrizava. E o medo, sempre por perto, sussurrava: "Talvez ele não queira saber. Talvez sua carta tenha feito mais mal do que bem." Tentei seguir com a rotina, com o trabalho, com as crianças, com a vida, mas uma parte de mim estava presa naquela esperança muda. E mesmo tendo contado tudo para Marcelo, eu me sentia só naquele momento, porque ninguém além de mim sabia o peso real daquela ausência. Ninguém sentia a dor do tempo perdido da mesma forma. 2 semanas depois, quando eu já começava a achar que a resposta nunca viria, ela chegou. Era um e-mail, simples, com o assunto: "Sobre sua carta." Meu coração quase saiu pela boca. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não consegui clicar para abrir. Sentei no sofá, respirei fundo e li. As primeiras palavras já me fizeram chorar. "Olá, eu li sua carta." Demorei para responder porque não sabia o que dizer. Foram dias tentando entender como me sentir diante de tudo aquilo. Eu sempre soube que fui adotado, mas nunca soube detalhes. Meus pais sempre foram muito abertos sobre isso e nunca esconderam que eu tinha vindo ao mundo através de outra mulher. Mas a história que você me contou é diferente. É mais dolorosa, mais humana, mais próxima do que eu poderia imaginar. Ele dizia que estava em choque no início, que sentiu raiva, depois pena, depois curiosidade, que leu a carta mais de 10 vezes tentando captar cada nuance, cada emoção escondida nas entrelinhas. Dizia que não tinha respostas prontas, que ainda estava tentando entender tudo, mas que uma coisa era certa: ele não me odiava. Você foi só uma jovem, com medo e sozinha. Eu não posso dizer que entendo totalmente, mas consigo imaginar. O quanto deve ter doído. Eu tive uma infância feliz, fui muito amado, tenho pais incríveis. E não acho que sua decisão tenha me privado de amor, só me deu um caminho diferente. Eu chorei como não chorava há anos. Chorei de alívio, de gratidão, de uma tristeza misturada com esperança. Ele estava bem. Ele foi amado. E acima de tudo, ele não me odiava. No final do e-mail, ele dizia algo que ficou gravado em mim. Talvez ainda não esteja pronto para um encontro, mas estou aberto a continuar trocando mensagens. Quero saber mais sobre você, sobre quem você é hoje. Não sei onde isso vai dar, mas quero descobrir com calma. Era tudo o que eu precisava. Não era o final feliz de filme, com um abraço apertado e lágrimas no aeroporto. Mas era um começo, um recomeço. Escrevi de volta no mesmo dia. Contei mais sobre minha vida agora, sobre meu marido, sobre Sofia e o bebê. Falei da terapia, da minha busca por reconstrução. E aos poucos, as mensagens foram se tornando parte do meu dia. Trocávamos histórias, músicas, filmes favoritos, descobrimos gostos parecidos, opiniões diferentes. Ele me chamava pelo nome, não de mãe, o que era compreensível. E mesmo assim, cada mensagem dele me aquecia de uma forma única.
Marcelo acompanhava tudo com carinho e respeito. Às vezes perguntava como estavam as coisas, mas sempre sem pressionar. Ele sabia que aquele era um processo meu, algo que precisava acontecer no meu tempo e no tempo do meu filho. Depois de algumas semanas, ele mandou uma foto. Era do rosto dele, sorrindo, sentado em um banco de praça. Meus olhos encheram de lágrimas. Era como olhar para uma parte minha que eu nunca conheci. Ele tinha meu nariz, a cor dos olhos do meu pai, e aquele sorriso era tão familiar que doía. Eu demorei 2 dias para conseguir mandar uma foto minha. Não sabia como posar, o que mostrar, mas mandei. Ele respondeu com um emoji de coração. Só isso e foi suficiente. Com o tempo, nossos e-mails evoluíram para mensagens mais rápidas. Depois vieram as chamadas de vídeo, curtas, cheias de pausas e risos nervosos. Falávamos de tudo e de nada, como duas pessoas que se reencontram depois de um longo tempo e ainda não sabem por onde começar. Foi ele quem falou primeiro sobre um encontro. Talvez seja a hora da gente se ver. O que você acha? Meu coração quase parou. Eu queria dizer sim, claro que sim, mas o medo ainda estava ali sussurrando. E se ele se arrependesse? E se me visse e achasse que não era aquilo que esperava? Mas naquele ponto, eu já tinha aprendido que coragem não era ausência de medo. Era agir apesar dele. Marcamos para um domingo, num parque tranquilo. Um lugar aberto, leve, onde ele se sentiria confortável. Cheguei antes, nervosa, com as mãos suando, o coração batendo como um tambor. E então vi ele vindo de longe, alto, magro, com os passos firmes. Quando nossos olhos se encontraram, senti o mundo parar por um segundo. Ele sorriu, e eu também. Nos abraçamos. Um abraço hesitante, sem pressão. Mas ainda assim, real, vivo, verdadeiro. Conversamos por horas naquele dia. Caminhamos, rimos, nos emocionamos. Ele me contou mais sobre a infância, sobre os pais adotivos, sobre os planos para o futuro. Eu contei sobre minha nova vida, minhas dores, minhas alegrias, e ali, sentados num banco qualquer, eu percebi. A dor nunca vai embora totalmente, mas ela muda. Ela se transforma, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de uma chance. Uma chance de dizer, me perdoe, uma chance de ouvir. Eu entendo, uma chance de recomeçar, mesmo depois de tanto tempo. O encontro com meu filho foi uma virada de chave. Depois de anos guardando em silêncio uma história dolorosa, agora eu podia olhar para ela com mais coragem. O medo ainda existia, claro, mas ele já não era mais o dono da minha vida. Nas semanas seguintes, continuamos conversando com frequência. Ele ainda preferia me chamar pelo nome e eu respeitava. Era cedo para qualquer rótulo. Eu só queria estar presente da forma como ele se sentisse confortável. Marcelo seguia sendo meu pilar. Em muitos momentos ele me lembrava que, independentemente de como tudo terminasse, só o fato de meu filho ter me dado espaço já era uma vitória. E eu sabia que ele tinha razão. Mas foi exatamente quando as coisas pareciam finalmente entrar nos eixos, que o passado bateu a porta. E dessa vez, com força. Tudo começou com uma mensagem inesperada no meu celular. Um número desconhecido, mas com um nome que eu jamais esqueceria. Lucas, o pai biológico. Do meu filho, precisamos conversar. Eu soube que você está tentando reaproximação com nosso filho. Quero entender isso melhor. Meu coração congelou. Foram segundos de paralisia total. As mãos suaram, a visão ficou turva e o estômago afundou como se eu estivesse em queda, livre. Fazia mais de 17 anos que eu não via nem ouvia falar de Lucas. Desde o dia em que saí daquele relacionamento doentio, jurando nunca mais olhar para trás. Ele era a razão de tantos traumas. A pessoa que me fez sentir pequena, culpada, sem voz. A figura que me levou à decisão mais dolorosa da minha vida. E agora, ele reaparecia. Justamente agora. Eu quis ignorar. Deixar para lá. Fingir que não recebi. Mas ele mandou outra mensagem no dia seguinte. E mais uma depois. E quando viu que eu não respondia, começou a mandar mensagens mais incisivas. Você não pode esconder isso de mim. Eu tenho o direito de saber. Você contou a sua versão. Quero contar a minha. O pânico voltou.
E com ele, a dúvida. Ele realmente queria saber sobre o filho? Ou estava apenas tentando retomar o controle? Aquela velha manipulação disfarçada de interesse? Contei tudo para Marcelo. Ele ficou visivelmente tenso, mas me disse algo que fez sentido. Você não precisa responder agora, nem sozinha. Isso não é mais como antes. Você não está mais sozinha. Respirei fundo e decidi que, se fosse conversar com Lucas, seria do meu jeito, com limites e com proteção. Marquei. Uma ligação por vídeo, com Marcelo ao meu lado. Queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas não permitiria que ele me desestabilizasse de novo. A chamada começou com um silêncio estranho. Lucas parecia desconcertado ao me ver. Eu também estava. Ele parecia mais velho, claro, mais cansado. Mas os olhos ainda eram os mesmos, a mesma intensidade que um dia me atraiu e depois me destruiu. Ele começou dizendo que ficou sabendo por meio de uma conhecida em comum, alguém que trabalhava no antigo hospital, que soube que eu estava tentando retomar contato com nosso filho e que isso o chocou. Eu achei que você tinha deixado isso no passado, assim como fez comigo, disse ele, com um tom entre ressentido e inquisidor. Eu respirei fundo e respondi com firmeza. Eu não deixei nada no passado. Eu sobrevivi. E agora estou tentando me curar. Ele ficou em silêncio. Depois, confessou que nunca mais teve um relacionamento estável, que o tempo passou e ele nunca conseguiu seguir em frente totalmente, que a ideia de ter um filho por aí e não fazer parte disso o atormentava, mas havia algo nas palavras dele que ainda me soava como manipulação, uma tentativa de me trazer de volta a uma história que eu já tinha encerrado. Eu não estou te impedindo de nada, falei. Mas esse contato com nosso filho não é sobre você. É sobre mim e ele. E se ele quiser te conhecer um dia, essa será uma escolha dele, não sua. Lucas pareceu engolir seco. Pela primeira vez, não reagiu com raiva. Só disse: eu só queria saber, entender, saber se ele está bem e talvez me desculpar por tudo. Essas palavras me atingiram como uma onda, porque eu esperei por aquele pedido por anos, e agora que ele vinha, eu não sabia como reagir. Parte de mim queria jogar tudo na cara dele. A dor, o abandono, os anos de silêncio, mas outra parte queria seguir em frente. Se você realmente se arrepende, então prove. Dê espaço, respeite esse momento. Não pressione, não transforme isso numa disputa. Pedi. A conversa terminou. Assim, sem conclusão, sem promessas, mas com um limite claro traçado. Pela primeira vez, eu sentia que tinha controle sobre minha própria história. Contei ao meu filho, dias depois, de forma cuidadosa, que Lucas havia reaparecido. Não pressionei, só informei. Ele ficou em silêncio por alguns minutos e depois disse: eu não sei se quero conhecê-lo agora. Talvez um dia. Mas obrigado por me contar. A maturidade dele me emocionou. A leveza com que lidou com algo tão pesado me deu esperança. Naquela noite, sozinha no quarto, eu olhei para o teto e pensei em tudo o que havia acontecido. Em todas as voltas que a vida deu. Em como, mesmo depois de tantos anos, os fantasmas ainda surgiam. Mas também pensei em como agora eu era outra mulher. Mais forte, mais inteira, mais consciente. Porque às vezes o passado volta, ele bate à porta. Mas quem decide se ele entra somos nós. Algumas semanas depois da conversa com Lucas, tudo parecia ter se assentado de novo. Meu filho não tocou mais no assunto, e eu respeitei. Decidi deixar que ele conduzisse o ritmo das coisas. Afinal, esse processo era tão dele quanto meu, e forçar qualquer passo seria arriscar tudo o que já havíamos construído. A comunicação entre nós continuava constante. Às vezes com mensagens longas, cheias de reflexões, outras com pequenos áudios, só contando como foi o dia. Eu comecei a guardar tudo, salvei as conversas, imprimi algumas mensagens que me marcaram, como quem tenta preservar algo precioso, demais para deixar se perder com o tempo. Foi numa dessas trocas rotineiras, depois de falarmos sobre um documentário que tínhamos assistido, que ele me surpreendeu com uma pergunta direta. Você gostaria de conhecer meus pais adotivos? Meu coração parou por um instante. Aquela possibilidade nunca tinha passado pela minha cabeça.
Eu imaginava que um dia talvez acontecesse, mas não agora. Não tão cedo. Só se for algo que vocês realmente queiram. Eu não quero invadir espaço nenhum, respondi com sinceridade, mas também com muito cuidado. Ele me respondeu quase de imediato. Eu falei sobre você com eles. Eles sabem que a gente tem conversado e eles querem te conhecer também. Disseram que seria justo, que se isso é importante para mim, é importante para eles. Fiquei em silêncio, lendo e relendo aquelas palavras. Era como se um novo capítulo estivesse se abrindo ali, sem que eu sequer tivesse pedido. E confesso, senti medo. Medo de julgamento, medo de rejeição, mas também senti uma emoção difícil de descrever. Uma mistura de gratidão e humildade. Aqueles dois que criaram meu filho com amor e dignidade estavam estendendo a mão para mim. E aquilo dizia muito sobre quem eles eram. Marcamos o encontro para o final de semana seguinte. Seria em um café discreto, escolhido por eles, num bairro calmo da cidade. Quando cheguei, já estavam todos lá. Meu filho sentado ao centro, sorrindo, com um nervosismo visível. Ao lado dele, um casal de meia-idade. Ele de cabelo grisalho e olhos gentis. Ela, de rosto calmo e postura acolhedora. Ambos se levantaram assim que me viram. Meu corpo inteiro tremia. Mas o olhar deles foi suficiente para me acalmar. A mãe adotiva dele foi a primeira a falar. Oi, você deve ser a Ana. A gente estava muito ansioso por esse encontro. Obrigada por vir. Havia sinceridade na voz dela. Não havia tom de competição, nem ressentimento. Só presença, só acolhimento. O pai estendeu a mão. É um prazer te conhecer. A gente não sabia se esse dia chegaria, mas estamos felizes. Que chegou. Meu filho, no meio dos dois, olhava para mim com olhos brilhando. Ele sabia o quanto aquele momento significava. Sentamos, pedimos café e começamos a conversar. Foi estranho no início. Havia hesitações, pausas longas, palavras escolhidas com cautela. Mas aos poucos, as barreiras foram se desfazendo. Eles me contaram sobre os primeiros anos do meu filho, sobre os sustos, as conquistas, as birras e os abraços. E enquanto falavam, eu me sentia parte daquilo também. Ele sempre foi uma criança muito sensível, disse a mãe. Muito observador, muito carinhoso. Nunca nos faltou amor. Mas agora entendemos que existe um pedaço dele que também é seu. E isso não ameaça o que somos, só completa o que ele é. Essas palavras me fizeram chorar. E pela primeira vez, chorei ali mesmo diante deles, sem vergonha. Eu nunca quis causar dor. Nunca imaginei que um dia teria espaço para viver isso, confessei. Mas eu agradeço por vocês terem sido tudo o que eu não pude ser naquele momento. O pai adotivo colocou a mão sobre a minha, com um gesto firme e calmo. Você fez o que pôde. E por mais que a vida tenha sido dura, ela trouxe todos nós até aqui. Isso já é muita coisa. Conversamos por mais de 2 horas. Rimos, lembramos, trocamos histórias. Foi um encontro cheio de humanidade, onde nenhuma dor foi negada, mas nenhuma alegria foi diminuída. Na saída, tiramos uma foto juntos. Meu filho no meio, sorrindo, com os braços ao redor de mim e deles. E eu percebi que aquele momento era maior do que eu podia imaginar. Era sobre amor em suas formas mais complexas, sobre laços que não precisam de sangue para serem reais, mas que também não negam a importância do sangue quando ele existe. No caminho de volta para casa, olhei a foto de novo no celular e chorei outra vez. Mas dessa vez era um choro diferente. Não havia arrependimento, não havia dor aguda, havia paz, uma paz que eu pensei que nunca sentiria. Mais tarde, meu filho me mandou uma mensagem simples, só uma frase. Obrigado por não ter desistido de mim. Aquela frase me quebrou, porque tantas vezes eu pensei em desistir. Tantas vezes achei que o silêncio seria eterno. Mas não foi. E agora, aqui estávamos, costurando as pontas soltas, mesmo depois de tantos anos. A vida nem sempre devolve o que a gente perde, mas às vezes ela devolve algo novo, inesperado. E quando isso acontece, tudo muda. Acordei naquela manhã com um sentimento difícil de explicar. Era como se o corpo soubesse antes da mente que algo novo começava ali.
Havia leveza, mas também um certo vazio, como o silêncio que fica depois de uma música muito intensa. Eu sempre achei que finais felizes fossem reservados para outras pessoas. Gente mais sortuda, mais estável, com passados mais leves. Eu me acostumei a me ver como uma mulher marcada por escolhas, por erros, por dores. Mas agora, olhando tudo o que vivi nos últimos meses, percebia que meu fim feliz não precisava parecer com o das histórias que eu sonhava. Porque talvez ele não estivesse no fim. Talvez ele estivesse, enfim, no recomeço. Naquela semana, meu filho me convidou para um almoço na casa dos pais adotivos. Ele disse que eles gostariam de me receber de novo, desta vez com mais tranquilidade, sem tantas emoções contidas. Aceitei sem hesitar. Senti que era o passo certo. Quando cheguei, percebi que algo tinha mudado. A primeira vez que nos vimos, tudo ainda era muito recente. Agora havia uma naturalidade nova nos gestos, nos sorrisos. A casa tinha cheiro de comida feita com calma, de conversa no ar. A mãe dele me recebeu com um abraço sincero e o pai me chamou pelo nome com gentileza. Durante o almoço, falamos sobre tudo, sobre a infância do meu filho, sobre os desafios da adolescência, sobre as paixões e medos que ele teve ao longo dos anos. E eu escutei com a atenção de quem estava recuperando uma história interrompida. Eles não me excluíam, pelo contrário, me incluíam, me traziam para dentro. E eu me permitia estar ali. Em certo momento, ele se levantou, foi até o quarto e voltou com um envelope. Me entregou sem dizer nada. Escrevi isso para você. Acho que precisava colocar em palavras o que estou sentindo, mas achei melhor escrever do que tentar falar tudo de uma vez. Abri devagar. O papel tremia nas minhas mãos. A caligrafia dele era firme, limpa, bonita. A carta começava simples. Oi, Ana. Durante muito tempo eu me perguntei quem você era. Inventei versões, imaginei histórias. Às vezes com raiva, às vezes com tristeza. Mas hoje, depois de tudo que vivemos, eu entendo que você nunca me abandonou. Você apenas não teve escolha. Você fez o que achava certo com a dor que tinha. E mesmo assim, me procurou. Quis consertar, quis entender. E isso me tocou de um jeito que você talvez não imagine. Você não é só minha mãe biológica. Você é parte de quem eu sou. E ter você por perto hoje, mesmo que de outro jeito, me dá paz. Obrigado por não ter sumido de vez. Obrigado por ter esperado o tempo certo. Com carinho. Lucas, terminei de ler e fiquei em silêncio. A emoção subia pela garganta, mas eu queria guardar aquele momento no coração sem ruídos. Levantei e abracei ele, apertado, do jeito que uma mãe abraça quando as palavras não cabem. Naquela tarde, algo se transformou dentro de mim. Eu, que passei tantos anos me sentindo partida, percebi que estava inteira de novo. Com cicatrizes, sim, mas inteira. Pouco tempo depois, comecei a frequentar um grupo de apoio para mães que passaram por histórias parecidas, mulheres que precisaram entregar seus filhos por razões diversas e carregaram a culpa sozinhas por anos. Eu contei minha história pela primeira vez em voz alta para desconhecidas, e foi libertador. Muitas delas choraram comigo. Algumas me agradeceram por mostrar que ainda havia esperança. Foi ali que percebi que minha história não era só minha. Que o que eu vivi, o que enfrentei, podia ser também um caminho de cura para outras mulheres. Eu decidi que não queria mais esconder quem fui, nem o que passei. Comecei a escrever, a falar em pequenos encontros, a compartilhar experiências. E, aos poucos, fui encontrando sentido na dor. Um sentido que talvez eu nunca tivesse entendido se não tivesse passado por tudo isso. Marcelo, que me acompanhou em cada passo dessa jornada, continuava ao meu lado. Ele me olhava com admiração renovada. Dizia que eu tinha me tornado ainda mais forte, mais linda, mais viva, e pela primeira vez eu consegui acreditar. A relação com meu filho seguiu crescendo, sem pressa, sem cobrança, com afeto verdadeiro. Ele começou a me chamar de mãe de vez em quando. E quando isso acontecia, era como um presente inesperado. Eu não exigia, só recebia. Hoje, olho para trás e vejo tudo o que perdi. Mas também vejo tudo o que reconquistei. E entendo que a vida, por mais dura que tenha sido,
nunca deixou de me oferecer caminhos. Eu só precisei coragem para escolhê-los. E foi isso que eu fiz. Eu escolhi o recomeço. Escolhi o perdão. Escolhi amar, mesmo com medo. E se tem algo que eu aprendi com tudo isso, é que às vezes a vida não te dá uma segunda chance do jeito que você espera. Ela te dá uma nova chance. Mas só se você estiver disposta a abrir a porta.